Você quer conhecer Berlim, mas tem dúvidas sobre o que visitar, quanto tempo, quanto custa? Eu acabei de voltar da Alemanha e eu vou detalhar o roteiro que eu fiz para conhecer os principais pontos turísticos em apenas poucos dias, gastando o mínimo possível. Fica comigo que o roteiro de hoje sobre Berlim está imperdível. Já coloca a regatinha e blusão na mala e partiu Berlim. Bom galera, eu acabei de voltar da Europa, eu fiz um tour de 20 dias, passei por 6 países, então tem muito material para compartilhar com vocês. E quando eu era mais novo, eu estudei alemão, então naquela época já me deu uma vontade de conhecer a Alemanha. E agora que isso aconteceu, eu vou compartilhar com vocês tudo que eu aprendi sobre Berlim. Empolgante! Berlim é a capital da Alemanha, tem quase 4 milhões de habitantes e é a terceira cidade que mais recebe turistas em toda a Europa. Enquanto eu treinava meu alemão pelos locais, eu fui descobrindo que você consegue falar inglês em qualquer lugar, então pode ir sem medo. Você sabia que Berlim é a cidade pioneira em filmes de terror? Pois é, e eu também fiquei surpreso porque mais da metade da cidade possui áreas verdes, são parques, árvores e praças espalhadas por todo o local, e eu achei que a cidade ia ser um pouco mais cinza do que era. Berlim também tem a maior rede de estação de trem de toda a Europa e tem um trem-bala que liga a cidade com outras capitais próximas. Bacana, né? Além de toda a questão histórica que Berlim representa na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre os reflexos disso no turismo hoje na Alemanha. Mas agora vamos ao que interessa. Eu vou detalhar nesse vídeo tudo que você precisa saber sobre quanto tempo, o que visitar e quanto gastar em Berlim. Mas antes de entregar o ouro, eu tenho certeza que dessa vez eu vou merecer o seu like. Já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente vai começar a soltar umas sequências de vídeos roteiros para você se inspirar. E se você quiser spoiler sobre essa viagem, me adiciona no Instagram, o link vai estar aqui embaixo, tem fotos maravilhosas sobre Berlim e outras cidades. Aproveita e adiciona também o meu amigo Dani, que me acompanhou nessa aventura, o link vai estar aqui embaixo também. Pegou papel e caneta? Prefere anotar no celular? Então bora conhecer esse mundo acessível. Vamos começar sobre quanto tempo você precisa para conhecer Berlim. Aí a gente tem duas opções para oferecer. Se você gosta de entrar em museus, visitar locais mais distantes e perder um tempo ali conhecendo um pouquinho mais do local, o ideal é você separar de 4 a 5 dias. Mas se você tem mais esse espírito mochileiro e quer mais conhecer os pontos turísticos, 3 dias é suficiente. Apesar de Berlim ser uma cidade muito grande, a parte histórica fica bem centralizada, então vai ser muito fácil fazer tudo a pé, ou quase tudo. Ah, mas lembra de somar 2 dias no roteiro, que é o dia que você chega e o dia que você vai embora. Os dias úteis são apenas para turismo. Eu fiz esse roteiro de 3 dias e separei entre as zonas Mitte, que é a região central, Charlottenburg, que é a região mais requintada, mais antiga, e a Friedrichshain, que é a região mais histórica de Berlim. Agora bora falar sobre os principais pontos turísticos. Se você pesquisar pela internet, com certeza você vai encontrar todos esses locais que eu vou colocar aqui e até um pouco mais. Lembra que eu dei uma dica no outro vídeo? Aquela que eu falava sobre como pesquisar os principais pontos turísticos de cada cidade? Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card. Então vamos começar no primeiro dia. Importante lembrar que eu fiquei hospedado na região Mitte, então eu fiz o meu tour todo a pé, ali começando na região central mesmo. Eu fui até o Checkpoint Charlie, depois passei pela Potsdamer Platz e o primeiro semáforo da Europa. Aí eu descobri que aquele homenzinho que fica desenhado no semáforo de pedestre chama Ampelmann. Depois eu passei num pedaço do muro de Berlim, que não é ainda o mais famoso, até chegar no Memorial do Holocausto. Aí passamos pelo Portão de Brandemburgo, que é o símbolo da reunificação da Alemanha. E aí eu fui comprar minha primeira caneca dessa viagem naquela cafeteria que vocês sabem que eu amo, na Potsdamer Platz. Errou! E aí saímos do portão rumo ao Tiergarten para visitar o parlamento alemão, que é o prédio do Reichstag. Aí eu peguei um ônibus para cortar o caminho e cheguei até a Coluna da Vitória, a Berliner Siegessäule, que foi um monumento erguido no final da guerra, e aí você consegue subir no topo do anjo e ter uma visão panorâmica da cidade, coisa linda. Lembra que em julho e agosto ainda dá para usar aquele bilhete único, que você consegue usar todo o transporte público de Berlim por um precinho bem camarada que eu vou falar no final. Dá uma conferida sobre como foi esse primeiro dia aqui. O Charlie Checkpoint foi uma das últimas bases americanas que ficaram em pé durante a Segunda Guerra Mundial. E é legal que eles mantiveram a mesma casinha que os americanos usavam, né?
E aí todos os dias eles vão trocando aquela fotinha ali para homenagear um dos guerreiros que lutaram nessa importante guerra. Aqui atrás da gente a gente tem a Potsdam Platz, que é uma área que precisou basicamente ser reconstruída após a Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro semáforo construído na Alemanha, ficou bem conhecido na Europa toda, serviu de modelo para que os outros países construíssem também o seu semáforo. E esse semáforo foi construído exatamente neste local por conta da Potsdam Platz, que a gente mostrou ali para trás, que era a maior praça que existia na Europa. A gente está aqui no Memorial do Holocausto e o Rick estava explicando pra gente que se você for tirar foto, é bom você não fazer poses extravagantes ou felizes, ou como se você tivesse alegre, que é como se fosse um desrespeito. Então, tá aqui pra vocês, o Memorial do Holocausto. Aqui atrás da gente tá o portão de Brandenburg, é o Brandenburg Gate. E ali atrás ficava onde passava o muro que separavam as duas Alemanhas. E aí só sobrou esse lugar bonito, onde tem várias embaixadas aqui, americana, francesa. E é um lugar bem legal de se conhecer. Bom, a gente chegou aqui numa área onde ficam concentrados o governo alemão, mas esse prédio aqui atrás é o principal deles. E lá em cima, não sei se dá para vocês enxergarem, tem uma espécie de um globo transparente que as pessoas que não fazem parte do governo, elas podem assistir as reuniões lá de cima. E tem um restaurante bem legal ali em cima. Vale a pena conhecer e fica do ladinho também do Tiergarten. No segundo dia, eu peguei um metrô e fui visitar a região do Palácio de Charlottenburg. É uma área mais requintada, mais comercial e é bem tradicional em Berlim. Eu comecei gastando sola numa das avenidas mais famosas do lado oeste, a Kurfürstendamm. Errou! Foi lá que eu comprei a segunda caneca da minha coleção, naquele bar de rock que vocês sabem que eu amo e é bem famoso no mundo todo. Aí eu continuei andando pelas ruas, fazendo compras, pelas lojinhas. No caminho encontrei vários ursos. Aliás, eu descobri depois que houve uma exposição em 2002 que Berlim manteve. Eles chamavam de Bunny Bears. E aí esses ursos ainda estão espalhados por toda a cidade. Continuamos andando pelo shopping, pelas ruas, passamos pelo zoológico, aproveitamos para tirar foto naquelas cabines famosas de Berlim, que antigamente eram utilizadas para tirar fotos de passaporte, até chegar na Kaiser Wilhelm Memorial Church. Eu finalizei esse dia de compras no famoso Europe Center Hall. Errou! E eu tinha feito um vídeo super bacana sobre o famoso relógio de água, mas eu acabei deletando sem querer. Então dá uma olhada no que sobrou sobre esse dia. A gente está aqui nessa igreja, na verdade é um monumento que permaneceu em pé após a Segunda Guerra Mundial. Ela foi bombardeada, os alemães começaram a reconstruir, só que em um determinado momento eles desistiram da reconstrução porque ia ficar muito caro. E aí só sobrou de fato o resto, né, da igreja, e ao lado eles construíram uma igreja nova. Então virou um ponto turístico aqui bem legal. Aproveita essa pausa para dizer, tá curtindo o vídeo? O que você tá achando dessas indicações? Qual o seu ponto turístico favorito até agora? Comenta aqui embaixo se eu esqueci de algum por esses locais e depois já deixa seu like e compartilha com a galera. Agora bora conhecer o lado mais histórico de Berlim. No terceiro dia, eu fui para Friedrichshain, que é a parte mais histórica de Berlim. Eu peguei um metrô e depois um ônibus para conseguir chegar até a East Side Gallery, que é onde tem a faixa mais comprida do Muro de Berlim. Por falar nisso, você consegue ver por toda a cidade as Stoppelsteine, que são as pedras do tropeço. São pequenos memoriais que eles construíram e deixaram espalhados pela cidade para honrar as vítimas do Holocausto, né? De lá eu peguei um ônibus de volta e parei na Alexanderplatz. E aí dali pra frente eu fiz tudo a pé até chegar no hotel. Passei pela Torre de TV de Berlim, entrei na Ilha dos Museus, onde fica a famosa Catedral Berliner Dom e os 3 principais museus de Berlim. E aí voltando pela Bebelplatz e a Gendarmermarkt, que é onde fica aquelas 2 igrejas iguais, fui andando até a Topografia do Terror. Fica bem perto do hotel. Dá uma olhadinha como é que foi. Existem vários pontos na cidade com fragmentos do muro, mas esse é o que tem o maior comprimento. Do lado de dentro, que é onde nós estamos, ele era reservado para os comunistas, o pessoal que vinha mais da região da Rússia. E o lado oeste é o lado americano, inglês e francês.
Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que moravam no lado soviético, eles queriam migrar para o lado oeste. Então, eles ergueram esse muro em poucas horas e aí eles começaram a fazer os controles. E as pessoas que tentavam ultrapassar o muro de alguma forma, elas eram abatidas. E esse muro ficou erguido durante 28 anos, mais de 3.000 pessoas foram abatidas, né? Vários óbitos aconteceram por aí. E agora o que resta, na verdade, é só uma galeria, né? Eles chamam East Side Galeria, né? Estamos aqui na Alexanderplatz, que é uma praça meio que... Acho que seria um centro de lojas, de convenção, de feiras, artesanato, de shows, provavelmente deve ter também. Ali atrás tem um relógio que mostra os horários nas principais cidades, em todos os fusos horários. E aqui nós temos a Torre da TV. A gente está numa área chamada Ilha do Museu. E ele fica bem próximo também da Catedral de Berlim. Então são 2 pontos turísticos que você consegue fazer num único período. Lá dentro tem bastante coisas legais desse museu para quem gosta de história, para quem gosta de conhecer um pouco das civilizações antigas. Então, se você tiver um pouquinho de tempo, compensa fazer o passeio interno. Esse aqui é o último ponto turístico que a gente escolheu fazer e é chamado de Tipografia do Terror. Ele tem um pedaço do Muro de Berlim também ali atrás, que foi protegido, e eles fizeram alguns murais de vidro e colaram reportagens da época e em alguns momentos posterior à guerra, né? E o legal desse ponto turístico, assim como a maioria de todos os outros que a gente visitou, é que você não precisa pagar para entrar. Você consegue visitar do lado de fora, fazer fotos bem legais, sem precisar pagar nada para entrar. De graça. A única coisa que faltou nessa viagem, claro, além do meu mozão, que fez uma falta imensa, foi conhecer o campo de concentração Sachsenhausen, que ficava numa cidade um pouco mais distante. Também eu não fiz o passeio pelo Rio Spree, porque eu não achei tão interessante, e eu deixei de conhecer o Palácio Sanssouci e o Museu Judaico de Berlim, porque eu simplesmente esqueci. Então a verdade é que você precisa de 3 a 4 dias no máximo para conhecer toda Berlim. Bora agora falar dos custos. O voo de ida e volta para o Brasil é um custo que eu vou dividir pelos 4 principais países dessa viagem. Então a parte que representa Berlim é 170 euros. Eu peguei um voo que chegou em Berlim umas 4 horas da tarde mais ou menos, já considerando as 5 horas de fuso horário que tem entre Brasil e Alemanha. Então eu já consegui fazer turismo do momento que eu cheguei em Berlim até o dia que eu fui embora, porque eu peguei um voo que também saiu logo depois do almoço. Eu fiquei hospedado no hotel na região central e as 5 diárias ficaram menos de 45 euros por dia. Se você tirar o café da manhã, inclusive, da diária, você consegue também economizar uma graninha. Para alimentação e bebida, você consegue reservar tranquilamente 80 euros por dia. A dica é, faça a compra no mercadinho, tipo água, biscoitinho, bolinho, até salada e algumas bebidas. Dá para você guardar isso no frigobar do hotel e você consegue economizar uma grana. Uma compra de 15 euros mais ou menos dura cerca de 2 dias. Um restaurante italiano, no estilo self-service mais ou menos, o prato com a bebida fica em média 20 euros. Um café com bolinho, naquela cafeteria que você já sabe, custa cerca de 7 euros. Aquele restaurante mais famoso, do rock and roll, da minha coleçãozinha também, o prato com bebida, 25 euros. Já o tradicional prato com carne de porco, junto com a bebida, cerca de 20 euros mais ou menos. E para fechar, o famoso Currywurst, que é aquele lanche tradicional da Alemanha, feito com salsicha de porco, temperado com ketchup, molho curry e batata frita, dá para encontrar de 2 a 10 euros dependendo do local. Para usar o transporte local, eu usei aquele bilhete único, onde você consegue usar os trens, metrôs e ônibus sem precisar ficar pagando passagens avulsas. Esse bilhete único vale para os meses de junho, julho e agosto e custa apenas 9 euros. Só isso. Que demais! Vale lembrar que esse transporte público, você não precisa ficar apresentando o bilhete em catracas ou para cobradores, mas se o fiscal aparecer, é bom você ter ele em mãos. As corridas de Uber, dependendo da distância, variam de 10 a 15 euros. Agora vamos fazer o balanço geral de toda essa viagem de 5 dias por Berlim. Passagem aérea, 170 euros. Hospedagem, 225 euros. Alimentação, 400 euros. Transporte, 100 euros mais ou menos. Agora o total para você conhecer Berlim em 5 dias, 895 euros. Convertendo esse valor na cotação do euro de quando eu fui,
São menos de 5 mil reais para você conhecer Berlim. Uma viagem internacional super bacana dessa. Dá pra fazer, né? Fala a verdade, eu não falei que esse roteiro ia tá top, bem completo. Já dá pra você sair dos planos e conhecer essa cidade maravilhosa, porque agora você já sabe quanto tempo precisa, o que não pode faltar no seu roteiro e o quanto você vai gastar pra conhecer Berlim. O melhor de tudo, nem precisa tirar visto. Agora conta pra mim, o que você achou desse roteiro? Faltou algum ponto turístico? Você cortaria alguma parte dele? Ou faltou comentar sobre alguma coisa que você gostaria de saber sobre Berlim? Já deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder pra você. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque agora a gente vai começar uma sequência de vídeos roteiros que você não pode perder. O próximo vai ser sobre a cidade de Copenhague. Eu fiquei apaixonado pela Dinamarca e eu quero transmitir essa vibração pra vocês. Mas você tem que estar inscrito e dar esse apoio. Obrigado pela companhia nessa viagem de hoje. Até a próxima parada nesse tour por esse mundo acessível e tchau!